Beleza, o nosso tema do mês de maio é sobre família, né, cujos personagens são três, que é Deus, os pais e os filhos. Eu selecionei desde logo uma frase que tem me acompanhado há muito tempo, e sempre é um desafio ao olhar para ela, ao fazer um autoexame, uma autocrítica, para ver como eu estou indo como um integrante da família, que é esse que vocês estão vendo aí. Não há sucesso algum que se possa conquistar em qualquer atividade que justifique ou compense o nosso fracasso junto às nossas famílias. Este sucesso nós não podemos abrir mão, porque nada vai compensar esse fracasso. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Nós tivemos no mês de abril lições trazidas pela professora Luciana Posemão sobre o livro de Ruth e Boaz, um casal abençoado por Deus, que nos traz, pela sua história, muita alegria da maneira como Deus os uniu e os manteve unidos. Para quem não assistiu às aulas em abril, recomendamos que faça uma revisão, porque é um bom pano de fundo para isso que nós vamos tratar em maio. Dito isso, eu queria ver com vocês exatamente os temas que nós vamos tratar nesses 5 domingos. Vamos passar rapidamente o índice para que vocês tenham uma ideia de todos os assuntos. O primeiro deles fala do grande projeto de Deus, ou seja, o planejamento, a decisão, qual foi a ordem de Deus com relação à família. Um destaque para a família, que é a primeira e mais importante instituição. O terceiro são advertências e promessas, que nós vamos destacar. E o propósito básico de Deus para a família. As responsabilidades dos maridos, as responsabilidades das esposas, a nossa peregrinação pelo mundo, qual é o deserto, quais são os oásis, e como não podia faltar também um toque sobre o divórcio. Na sequência, o segundo assunto é sobre a autoridade concedida por Deus aos pais. Os pais, como autoridades concedidas por Deus aos pais, é concedido o direito de administrar a justiça. Vamos ver bastante detalhes sobre isso. A atitude dos pais. Aqui nós vamos nos alongar um pouco mais. Vamos falar da integridade necessária dos pais. Que os pais não devem permitir que suas fraquezas dificultem ou impeçam de cumprirem suas responsabilidades. A relevância de exercer disciplina aos filhos. Da continuidade, os pais devem se constituir dos primeiros líderes de seus filhos. As exortações que os pais devem fazer aos seus filhos. O que Deus requer dos pais nos procedimentos para com os filhos sobre ensinar, corrigir ou disciplinar. Depois, um quarto tópico, as atitudes dos filhos em relação aos pais. Exigência de respeito e honra com promessa. Bendizer como decorrência do respeito. Ouvir a instrução e obedecer. E um quinto tópico é a recuperação dos filhos. Quando a educação que os pais deram não surtiu efeito, ou os filhos ainda não estão no caminho do Senhor. Então, tratando e falhando em afirmar valores em nossos filhos e os filhos adultos dependentes dos pais. Como lidar com isso? Esses são os grandes temas. Alguma parte um pouco mais teórica, outra parte mais prática, mas nós não podemos deixar de, inicialmente, situar qual foi o propósito de Deus, como que ele constituiu, por que constituiu, quais são os papéis. É importante, mesmo porque nós temos uma percepção de que nós temos muitos irmãos entre nós que estão iniciando a sua carreira espiritual como participantes da Igreja de Cristo e que precisam conhecer esses fundamentos, esses rudimentos da instituição da família. Então, vamos lá. Eu espero que
não haja muitas dúvidas por parte de vocês, e para isso eu procurei ser bastante didático na exposição, porque o nosso tempo é curto e temos que sermos bem práticos nessa apresentação para não deixar situações pendentes no entendimento de vocês. Vamos lá. O grande projeto de Deus. Uma vez eu disse para alguém que Deus planeja, e alguém se escandalizou. Como assim Deus planeja? Deus faz. Sim, Deus faz, mas para ele não há tempo, né? Ele é o eu sou, não existe tempo para ele. Ele sempre foi, ele é e sempre será. Mas ele planeja. Talvez em fração da nossa maneira de ver o tempo, né? Frações de segundo, mas ele planeja e depois ele executa. Por exemplo, quanto à criação, nós sabemos que Deus criou todas as coisas e foi para a sua glória. Esse texto que está aí na tela, tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas, é muito importante porque ele se aplica não só às coisas, mas também a nós. Ou seja, todas as coisas incluem nós, os seres humanos, e é para o agrado dele. Se nós tivermos bem presente, sempre diante dos nossos olhos, essa advertência, essa finalidade de agradar a ele, isso vai nos conduzir diariamente a proceder de tal modo que sempre estaremos agradando a ele, e não a nós. Agradando a ele, na verdade, nós estaremos nos agradando. Esse é o primeiro enfoque que eu queria destacar aqui, para a gente não perder o foco das coisas mais essenciais dessas missões. Mas antes disso, vamos ver o planejamento que Deus fez em cada detalhe. Seja no que diz respeito à nossa terra, sua fauna, flora, frutos, animais, mares, etc. Desculpe. Olha a técnica. Aqui. Seja no que concerne ao universo como um todo, cada galáxia, a ordem das estrelas, dos planetas, etc., tudo maravilhosamente planejado, tanto que vem funcionando meticulosa e ordenadamente dentro das leis da natureza que ele estabeleceu. Os homens procuram entender como que isso tudo pode estar em tal ordem, mas, na realidade, é preciso primeiro colocar Deus na equação deles para que eles possam reconhecer que nada disso poderia estar funcionando sem que houvesse uma ordem estabelecida por um ser fantástico que é Deus. Agora, vamos falar do primeiro casal. O primeiro casal, e por consequência a família, também obedeceu a um planejamento muito meticuloso. Mais do que planejada, a família foi obra ou criação das suas próprias mãos, começando por Adão, a partir do pó da terra. E ele mesmo determinou o que cabia às suas criaturas. Ele não criou e deixou se virem, não. Ele estabeleceu coisas muito fundamentais e que hoje nós enfrentamos na nossa cultura, nas nossas leis, coisas diferentes do que Deus criou. Por exemplo, ao criar o homem e a mulher, o que ele estabeleceu? Antes disso, eu queria fazer uma observação interessante aqui. Quando ele criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Esta frase, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu ouvi alguém uma vez fazer uma especulação disso. Nós sabemos que Lúcifer, o anjo de luz, ele foi expulso do céu porque ele se achou, ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. E no mesmo instante, em face dessa sua arrogância, ele foi expulso da presença de Deus. Pois bem, o raciocínio dessa pessoa, de quem ouvia essas afirmações, ele especulou o seguinte: quando Satanás ouviu essa expressão de Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele deve ter se questionado: como assim? Eu quis ser semelhante e fui expulso. Agora ele vai criar alguém, um ser semelhante a ele?
quem é esse ser? Né? E com certeza, de pronto, ele se colocou com um propósito de vir a, a prejudicar esse ser, entende? A tirar ele, digamos assim, da comunhão com o Senhor, com o Criador. E foi exitoso nisso, pelo menos em parte, porque um dia isso tudo vai ser revertido. Em parte já foi cumprido na cruz, Deus estabeleceu, né, a nossa possibilidade de sermos de novo, né, íntimos de Deus. E no final de tudo, sabemos qual é o destino de Satanás. Eu queria só fazer esse destaque quanto a essa questão de semelhança, porque isso aqui é notável. Nós fomos feitos a semelhança de Deus, portanto, um ser maravilhoso, e nós somos isso, somos criação de Deus, temos uma mente fantástica que nós nem conhecemos, nem usamos todo o seu potencial, né? Mas, apesar disso, quantas coisas já foram criadas pelo homem. É um ser criado por Deus. Temos que nos maravilhar com essa capacidade maravilhosa de Deus de nos ter feito dessa maneira como fez. Né? A ordem dele foi de que nós nos multiplicássemos, enfim, criássemos filhos, né? Está implícito nessa ordem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos vendo outras relações que não seja homem e mulher, querendo criar famílias. Nós vamos fazer uma crítica logo a seguir sobre isso, que é importante. A família é a mais importante instituição que nós temos na nossa sociedade. Claro que após a família vieram outras instituições, tais como o governo, organizações de ensino, beneficentes e outros. Mas a família sempre foi, é e deverá ser o fundamento básico de todas elas, pois se constitui o ambiente onde ocorre o estabelecimento dos procedimentos básicos de convívio entre os humanos, com definição de suas obrigações e dos limites dos seus direitos. É ali em que isto é feito o fundamento dessa relação. Sabemos que ao longo da história da civilização, a gente tem o registro de que, enquanto a família se manteve bem estruturada e atuante, prevaleceram os reinos. Já o enfraquecimento da família, seja por qualquer motivo, foi sempre um dos motivos do declínio das nações. Não sendo a família um projeto do homem, mas projetada por Deus, este atribuiu ao homem e à mulher papéis específicos e relevantes para que pudesse mantê-la sadia e atuante. Desrespeitando isso, não teremos uma família sadia. Assim, marido e esposa são responsáveis por preservá-la na forma em que a família foi constituída e na forma do comando de Deus, independentemente das alterações de entendimento das culturas e nas leis dos povos. Essas praticamente sempre derivadas dos hábitos ou costumes dos povos, que nem sempre são sadios e nem sempre corretos. Portanto, marido quer dizer homem e esposa quer dizer mulher. Isso é imutável na forma como Deus instituiu a família. Ponto. Não se abre mão disso. A estrutura da família, nos moldes projetados e criados por Deus, pressupõe, então, macho e fêmea, respectivamente, pai e mãe, como figuras indispensáveis e insubstituíveis, mesmo porque tem entre suas finalidades a procriação. Desse modo, essa célula da sociedade, família de Deus, é constituída por um homem, uma mulher e os filhos, mas onde Deus deve ser o centro e o referencial das relações. Isso aqui é muito importante. Deus como centro e o referencial das relações. Tira Deus desse complexo, vamos ter confusão. É sabido que as nossas filhas, nossas meninas, quando vão buscar o seu futuro
marido, seu futuro companheiro de vida, tantas vezes negligencia isso. Ao invés de procurar primeiro Deus, vai procurar primeiro o seu parceiro. E quando isso acontece, normalmente erra o alvo. Primeiro busca Deus e ele vai apontar quem será o companheiro de sua vida. Usando essa estrutura de pensamento, dificilmente vai falhar. Primeiro Deus, depois o parceiro. As histórias bíblicas estão cheias de exemplos que mostram isso, como Deus direciona, né, as nossas moças para encontrar o seu parceiro ideal e vice-versa. Vamos em frente. Aqui uma crítica, né, que precisa estar presente aqui. 2 homens ou 2 mulheres não formam uma família, ainda que uma legislação humana assim a considere, assim como ocorre em nossas leis brasileiras. A união homossexual não faz parte do estabelecido por Deus, mesmo porque ela não pode cumprir os seus propósitos básicos, propósitos por Deus, que é o de gerar filhos. Ao criar a família, Deus supre a necessidade que temos de socialização adequada, que é a prática do amor e as primeiras bases da educação. Uma nação que dispõe de famílias bem estruturadas e tementes a Deus, certamente contribui para uma nação saudável, eis que formada por cidadãos conscientes do limite de seus direitos e da extensão dos seus deveres ou compromissos. A relevância de uma família bem estruturada nos moldes estabelecidos por Deus está no fato de que o seu lar será sempre um ambiente em que todos os seus componentes poderão encontrar o seu necessário refúgio. E em alguns casos dramáticos, o refúgio que lhe resta, após ter se desvencilhado da família e aventurar-se por outros valores. Temos um caso específico, que é do filho pródigo, que retornou ao lar quando nada mais lhe restou. Tem a seguir algumas afirmações que eu entendi muito apropriadas para retratar isso que nós acabamos de ouvir. Tá? A primeira delas, interessante, é do Luiz Fernando Veríssimo. Olha o que ele diz. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor, onde pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. A segunda é uma pessoa que não identificada, mas é muito interessante. A família é o lugar onde aqueles que caíram podem se levantar, porque haverá quem lhes estenda uma mão. É o cenário onde o perdão triunfa sobre a mágoa e a reconciliação prevalece sobre a hostilidade. Você deve estar pensando em algum exemplo próprio, próximo de você, se bem não é assim. É assim. Então, é algo fantástico como esse amor que envolve esse ambiente de família se propicia para que se possa estender o perdão e estender a mão antes disso. Né? Vamos em frente. Mais uma frase. Nenhuma família é perfeita. Nós discutimos, nós brigamos, e às vezes nós até paramos de falar uns com os outros, mas no final, família é família. E ela prevalecerá se as raízes forem profundas, pois o amor estará lá. Essas raízes profundas têm a ver com a educação. Em primeiro lugar, com a própria relação homem e mulher, marido e esposa. Como que eles iniciaram a sua relação? Se sobre a ótica e sobre as bases de Deus, elas já estarão lançando as suas raízes, entende, mais fundas. E depois da forma como criarem os filhos. Criar os filhos. Com base também nas orientações de Deus, também essas raízes serão profundas e fortes. E esse provérbio chinês, então, arremata, dizendo: quando as raízes forem profundas, não há razão para temer o vento. E o vento virá, as tempestades virão na vida. Mas se as raízes forem profundas,
o vento não vai derrubar, não vai arrancá-las de onde elas estão. Frases são sempre importantes, porque elas nos ajudam a firmar os nossos valores, trazer à lembrança as coisas preciosas, fundamentais, e para que a gente possa moldar as atitudes da nossa vida. Daí porque elas estão aí. Mais uma. Se você não escolhe a sua família, elas são um presente de Deus para você, assim como você é para eles. Como assim você não escolhe a sua família? Sim, se você busca Deus, é Ele que vai formar a sua família. É Ele que ajunta as pessoas. É Ele que nos dá os filhos, entende? No fundo, Deus. Essa é a verdade. Né? Somos, como família, um presente de Deus quando estamos sob as bases de Deus. Se você não é capaz de ser feliz com a sua família, dificilmente será feliz com você mesmo. Se você não está, por acaso, feliz com a sua família, reflita, por que você não está feliz? Tem alguma coisa na base da sua absorção, dos fundamentos que foram apresentados pelos seus pais que você não absorveu, que você não quis absorver, que você não está implementando. Então, cuidado. Retorne às bases, porque é lá que você vai ser feliz. Se você não é feliz lá, você não vai ser feliz em outro lugar. Essa é uma afirmação, uma advertência importante para você mentalizar. Né? Nenhum outro ambiente como a família se prestará melhor para desenvolver o temor do Senhor e o amor ao Senhor, assim como o amor entre os seus integrantes e deste para com outras pessoas. É o laboratório onde tudo isso é produzido. Tal ambiente é onde podemos pendurar a placa com o seguinte dizer, doce lar. Ao retirar-se Deus do âmbito de uma família, o amor será substituído por interesses próprios de cada um dos seus membros. Por certo, desagregadores e, infelizmente, muitas vezes, transformando o que deveria ser um oásis num verdadeiro inferno. Retira Deus desse ano, retira Deus dessa base e vai ver que inferno nós vamos criar lá dentro. Algo para ser bem pensado. Agora, algumas advertências. Eu acho fantástica a conjugação desses dois salmos, o 127 e o 128, que nós vamos ver agora em conjunto, porque eles se completam de uma maneira interessante. Começando, se não for o Senhor o construtor da casa, o idealizador, o projetista dela, e o executor, será inútil trabalhar na construção. Vamos aplicar isso para a família. Né? Se o Senhor não for a base da família, você pode fazer o que quiser com essa família que não vai dar certo. Não vai ser a mesma coisa. Ele continua, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela. Será inútil levantar cedo, mais tarde, trabalhando arduamente por alimento. Olha como termina esse salmo. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O que significa isso? E se Ele estiver presente em todas essas situações, se eu tiver me entregue aos cuidados dele, Ele for o condutor de tudo isso, sabe o que acontece no final do dia? É isso aqui, ó, um sono tranquilo, porque eu estou nas mãos de Deus. Não observe isso aqui, vai ver que sono você vai ter. Algo para refletir. Né? Precisamos colocar o Senhor no devido lugar das nossas vidas. Né? E o resto, Ele o fará e nos dará o descanso que precisamos. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua casa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Eu tive uma experiência, uma ocasião, com um cliente, com o qual eu estava conversando no nosso escritório, um homem de uns 50 anos. Ele era um agrônomo
casado com uma técnica em técnica agrícola. Eles não tinham filhos e ela atuava com ele numa fazenda onde eles criavam ovelhas. E ela era muito laboriosa, ela levantava cedo e partia para as atividades, e, enfim, ombro a ombro com o seu marido. Então ele estava contando para mim como esta esposa dele era laboriosa, né? Exaltando ela. Eu disse, só um minutinho, só um minutinho. Dá licença que eu vou buscar uma coisa. Aí eu fui buscar a Bíblia e mostrei para ele um texto lá de Provérbios, onde se mostra, se destaca lá, como é a mulher virtuosa. Ele começou a ler aquilo, leu, e diz assim, mas essa é a minha mulher? Ele assim, né? Essa é a minha mulher, está tudo aqui, é a fotografia dela. Ah, mas deixa eu anotar que quando eu chegar em casa, eu sei, ela tem uma Bíblia, quando eu chegar em casa eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar para ela como é que ela é. Ele não viu a hora de chegar em casa, chegou em casa, cumprimentou ela rapidamente, disse, mulher, traz aquela tua Bíblia aqui, eu quero te mostrar uma coisa. E ela estranhou, porque eu nunca tinha falado disso. Aí ela trouxe a Bíblia, ele folheou, teve dificuldade de achar, achou, aí ele começou a ler para ela, isso aqui foi o que o doutor Martin me falava assim, né, me contou hoje como é que é uma mulher virtuosa. Mas por que está tudo sublinhado aqui, diz ele para ela? Por que está sublinhado? Tu já tinha lido isso aqui? Olha a resposta que ela deu para ele. Querido, isso foi a minha mãe que sublinhou quando eu ainda era solteiro e estava me dizendo como é que eu devia ser quando eu seria casada. Então, ele fechou a Bíblia e diz assim, não tem mais nada a dizer, porque tudo que está aqui escrito você é isso que eu vejo em você. Bonito isso, né, irmão? É uma fotografia real de alguém que vinha cumprindo uma orientação que sua mãe tinha lhe dado ainda quando solteiro. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor, voltando aqui ao nosso texto, né? Aquele que teme, que anda nos seus caminhos. Isso é para os seus filhos. Né? Deus não só criou a família, ele se propõe a estar presente em cada família, conduzindo, né? A triangulação, Deus, pais e os filhos, né? Uma espécie de trindade, Deus, os pais e os filhos. Né? Isso precisa existir, né? Senão não tem harmonia, não tem a realização que Deus projetou para nós. Vimos nos textos acima advertências e promessas. As advertências para o caso da família não fazer dele o senhor do lar. E promessas para os que temem a ele. Para os que temem e andem com ele em seus caminhos. Agora vamos ver mais um tema. Qual foi o propósito básico de Deus para a família? O que Deus tinha em mente? Vamos ver os ensinamentos da Sagrada Escritura. Após a queda do primeiro casal, e sua expulsão do paraíso, Deus vem interferindo na história da humanidade, sobretudo para tentar separar e formar um núcleo que possa chamar de seu povo. E ao percorrermos os livros do Antigo e do Novo Testamento, encontramos de forma bem delineada essa intervenção de Deus, em figuras tais como Noé, Abraão, José, Moisés, Josué, os apóstolos, e sobretudo Jesus. Tá? Há uma interferência objetiva, pontual dele na figura dessas pessoas, na vida dessas pessoas. E nessas escrituras, que podemos chamar de manual do usuário, Deus é pródigo em nos instruir, pais e filhos, de como devemos nos conduzir em nossas famílias, com o propósito de serem efetivamente humanos. A nossa sociedade hoje, que não tem Deus no base das suas relações, é um desastre, porque sabemos que em menos de 2 anos, grande parte dos casais já se divorciam, porque o tédio já tomou conta delas e elas não têm a estrutura de amor genuíno que está proposto na família criada por Deus, planejada por Deus.
Em relação à submissão dos filhos aos pais, é oportuno, desde logo, fazer a seguinte recomendação aos jovens que estão nos escutando, tá? Aos filhos, para que a mantenham diante de seus olhos por toda a vida. Eis aí, advertência. Filho, quando teus pais te ensinar, procure aprender e adotar tal ensino, porque a vida não ensina com o mesmo amor. Se tu for procurar lá fora algo diferente, vai sair frustrado, desanimado e talvez não resolvido. A vida não ensina com o mesmo amor com que os pais ensinam. Esses ensinamentos precisam, em todo o tempo, estar presentes em nossas vidas e, portanto, em nossas decisões, sob pena de ser em vão o que estivermos fazendo ou pretendendo realizar conforme a ostensiva advertência que nós vimos antes. Assim, só será um lar se for o Senhor que edificar a casa, como o salmista bem acentuou no texto que antes nós lemos. Família, portanto, gostei desse resumo. É onde a nossa história começa. É ter um lugar para onde ir, é ter alguém para amar, e ter os dois é uma bênção, que é o melhor oásis que nós podemos encontrar nesse mundo. Eu gosto desse termo oásis, simbolizando família, porque hoje nós vivemos uma situação caótica dos costumes da nossa sociedade, onde cada vez mais se busca entretenimentos que fogem dos propósitos, dos conceitos de Deus, destroem as famílias, destroem as pessoas, deixam elas infelizes, sem perspectivas. É triste, mas a família será sempre um oásis onde nós vamos poder sempre nos restabelecer, nos reabastecer e seguir em frente. E às vezes, como já dissemos, né? Às vezes pode ser o último refúgio de quem foi ao mundo, se destruiu e ainda pode voltar, porque haverá uma mão para levantá-lo, para tirá-lo da onde ele está. George Bernard Shaw retrata isso que nós estamos falando. Ele disse: uma família feliz é um pouco do paraíso antecipado. Até porque, quando Deus é a base da família, ele já está lá, ele já está conosco. Nós já podemos usufruir dessa companhia maravilhosa, da sua orientação, da sua sustentação, da sua influência, né? E da capacitação de fazermos as coisas certas. É um pouco do paraíso. Né? Jesus, quando disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, essa abundância não era só para depois que nós estivéssemos na eternidade, mas sim durante essa vida. A abundância independente das dificuldades, das vicissitudes da vida, estará presente. Nós podemos ser felizes em qualquer circunstância. Paulo disse, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O problema está lá, mas Deus está conosco para ajudar a enfrentar o problema. Tudo que nós precisamos querer é que o projeto dele se realize em nossa vida. Não os nossos projetos, o projeto dele. Isso será sempre um desafio, porque o nosso coração corrupto sempre há de pensar que o que nós pensamos, o que nós projetamos, possa ser melhor do que Deus tem projetado para nós. Claro que isso é uma insinuação maligna que nós precisamos identificar e combater. Né? Uma família unida, então, não tem preço, não há com o que comparar. Merecendo lembrar aqui a frase de um pensador desconhecido que eu achei extremamente importante. Não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas é que importa. Quem nós temos. Tá? Você que está sentado com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, é isso que vocês têm, é mais precioso na vida. E vocês não vão dizer que não tem, que tem algo mais precioso. É isso que está ao redor de vocês. É isso que está ao meu redor. É quem nós temos. É quem nós temos. Que Deus nos deu. Aleluia.
O que está previsto para o casamento? O propósito, como expresso na palavra, é de que no casamento que Deus uniu, não o separe o homem. Ou seja, uma relação para toda a vida. Com o compromisso de amar na alegria e na dor. Como o próprio de um amor genuíno, devendo somente a morte cortar tal laço ou comprometimento. Como previsto lá em Romanos. Pode conferir isso depois. E agora nós vamos entrar no âmbito mais prático, que são as responsabilidades do marido. Né? Ainda temos alguns minutos. Vamos adentrar nesse tema. Marido, se segurem aí, as mulheres estão atentas para saber, entendeu? O que nós vamos falar agora. É claro que vocês devem estar atentos também, porque, em suma, se vocês são homens de Deus, que já estão escutando tudo que nós estamos falando, é porque estão buscando a Deus, então, aleluia. Ao criar o homem, Deus o estabeleceu no Éden com funções específicas. Simplesmente lavrar e guardar o jardim. A gente vai ver, à medida que vamos evoluindo aqui na nossa reflexão, que tudo está compreendido nesses dois termos. Mas desde logo, antes de criar a mulher e estabelecer a família, o Criador definiu o papel do homem como provedor e protetor de sua futura família. Ao criar a mulher para ser uma ajudadora idônea, botou idônea aqui, né? Do seu marido, o governo do lar ficou ainda com a cabeça. Ela como ajudadora, né? Idônea. Além de ser o cabeça do lar, o Criador estabeleceu outras responsabilidades específicas para o homem em relação à sua mulher. Atenção, homens, levante as orelhas. Tá? Amar, honrar sua esposa e ser amante físico de sua mulher. Normalmente essas coisas não se falam quando as coisas estão na sala. Né? Mas como a gente não tem segredos para elas, né? Então vamos em frente. Tá? É muito bonito isso aqui, é algo notável, é algo fundamental para a relação harmoniosa dos casais. Portanto, os 5 principais deveres do marido para procurar agradar e fazer feliz sua mulher são ser o cabeça do lar, amar e honrar sua esposa, ser amante de sua esposa, sim, ser provedor e ser protetor. 5 assuntos importantíssimos que tem que estar na cabeça do homem. Não só ter o cabeça, mas estar na cabeça do homem cada uma dessas coisas, e também das mulheres. Tá? As mulheres compreendendo isso aqui, aceitando isso, também terão maior receptividade para tudo aquilo que Deus preparou para elas, que também nós vamos ver num outro capítulo depois, com todos os detalhes. Esse primeiro tópico do homem ser o cabeça do lar, está bem claro. Se tinha alguma dúvida daquilo que nós ouvimos lá em Gênesis, Paulo aqui ratifica, né? Quero dizer, né? Entretanto, que saibai, ser Cristo o cabeça de todo o homem e o homem a cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Então, atenção, mais do que uma posição, essa de ser cabeça, é uma função e uma responsabilidade. Uma função e uma responsabilidade. O homem corre o risco de exigir reconhecimento dessa posição sem que exerça a função e responsabilidade para as quais recebeu o governo do lar. E se nós olharmos para os lados e algumas histórias que a gente conhece, a gente vai ver algumas pessoas, alguns homens, requerendo o reconhecimento desta posição sem estar exercendo a função e a responsabilidade. Por certo que parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter-se ao comando do marido. Mas muitos maridos que exigem isso sequer assumem o encargo da função. Então, onde está a sua moral para se posicionar como governante do lar? Onde está a sua moral? Não é incomum que alguns esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E, no fim, alguns ainda reclamam que elas tenham usurpado sua posição. Quer dizer,
Homens se livram, né? Tiram o corpo fora de algumas responsabilidades, empurram para as esposas, erradamente. Não que elas não possam ajudar, claro que pode e deve, mas não eles se livrarem pura e simplesmente de suas responsabilidades, jogando para as costas da mulher tudo aquilo que ela não pode suportar sozinha. Paulo, em outro texto, ainda volta ao assunto e reenfatiza o assunto. Né? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do povo. Mas, ao assumir a função de cabeça do lar, também lhe é exigido que venha a saber como fazer isso e efetivamente fazer. Vamos ao ponto. A autoridade do marido, então, sobre a esposa. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, está sob a autoridade de seu pai. Quem quiser verticalizar esse assunto, consulte lá Números, capítulo 30, primeiros 15 versículos. Bem interessante conhecer isso. Quando uma filha sobe ao altar, escorada no braço de seu pai, este a entrega ao futuro marido dela, transferindo o governo ou autoridade que tinha sobre ela, com o encargo de dela cuidar, ser um protetor, um provedor e, sobretudo, amá-la por toda a vida. Assim como o pai o fez. Ele entrega sob essas condições. E quem o recebe deve saber disso. E deve, digamos, assumir este encargo de fazê-la feliz, assim como seu pai se preocupava com ela. É muito importante que uma moça que tenha sido bem conduzida por seu pai tenha essa expectativa, e o marido dela tenha essa expectativa também, para não errar o alvo do propósito dos dois. Nós deveríamos ensinar isso aos nossos filhos e filhas, desde a infância, preparando-os para o relacionamento mais importante que um dia virão a ter, seja como marido, seja como esposa. As mulheres não devem ouvir falar de submissão ao marido só depois de serem adultas ou já casadas, pois provavelmente vão reagir de forma contrária ao conceito que parece ser de domínio ou controle, quando na verdade retrata proteção. Por certo que estamos presumindo que tal pai tem exercido corretamente sua função e responsabilidade de governabilidade do seu lar, pois isso irá tornar a sua filha, irá tornar fácil a sua filha adotar a mesma submissão ao marido. Percebam o quanto elas devem estar conscientes disso e o quanto elas devem tentar visualizar no seu futuro marido essas condições. Não se aventurar em alguém que não tem esta percepção, não tem esse foco, enfim, não tem esse propósito. É algo para ser ensinado com muito cuidado para a fragilidade das nossas filhas, para não se entregarem para alguém que não tenha o Espírito de Cristo, como Cristo teve de cuidar da sua igreja. Né? Em todo o tempo aqui estamos sob o pressuposto de que tais maridos estarão amando suas esposas, tal como Cristo ama a sua igreja. Agora, vamos falar também nessa questão da relação aqui conjugal da autoridade do autoritarismo, dominador ou impositivo. Né? Assim como Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, o exercício de uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditatorial, assim também deve ser o exercício da autoridade do marido no lar. Cristo claramente advertiu-nos a não buscar dominar os outros, e não tampouco usar de autoridade para sermos servidos. Pelo contrário, ele nos ensinou a exercer uma liderança servidora. Eis as palavras de Jesus, chamando-os para junto de si, disse: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sobre o seu domínio, sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Fechando embaixo aqui.
próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o espírito que deve estar presente, né? Daquele que é o cabeça do lar, que governa o lar. Um servidor, né? Amoroso. Portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua mulher. E depois, também, os seus filhos. Isso envolve dar direção e tomar decisões, não com abuso, tirania e falta de respeito. Quando Pedro escreveu aos presbíteros, que eram os líderes responsáveis pelo governo das igrejas locais, ele mostrou como deveriam exercer a autoridade que Deus lhes confiou. Nem como dominadores dos que nos foram confiados, antes tornando-se modelos governantes. Nós estamos em cima das 9 horas, nós vamos parar por aqui. Daremos seguimento no próximo domingo. Se você tiver dúvidas sobre essa exposição aqui, até aqui feita, anote as suas dúvidas. Vamos abrir um tempo no início da próxima sessão para você perguntar e a gente poder responder. Tá? Por enquanto, hoje é isso, que Deus nos abençoe. Sabendo que a seguir nós vamos ouvir o sermão do pastor Samuel sobre família também. Hoje, e no mês de maio, vai ser o mês da família. Então, não percam o culto de hoje, porque vai vir coisas muito interessantes. Aliás, a respeito de família, nós teríamos assuntos para todo o ano, né? Então, essas próprias apresentações aqui na Escola Bíblica são bastante citadas. Eu procurei dar bastante ênfase à questão da relação homem-mulher e depois dos pais com os filhos. Aqui já tem assunto suficiente para a gente poder reavaliar onde estamos, como estamos e o que precisamos corrigir. Seu Rudi, Deus nos abençoe. deixa eu colocar aqui. Se alguém tem alguma questão urgente que gostaria muito de comentar, ainda tem, podemos passar 5, no máximo 10 minutos agora ainda. Se o senhor prefere fazer isso na próxima aula só, tudo bem também, a gente guarda esse... Pode ser agora, tá? sem problema. A gente pode passar, assim, não muito mais, mas uns 5 minutinhos a gente ainda consegue, 5, 10 minutos, porque a gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Tá bem. Ok, então, suas ordens. Lembrando que para comentar qualquer coisa ou pergunta, aciona o microfone e a câmera e aí pode comentar. Também pode compartilhar pelo chat ali, a Lu já colocou também um agradecimento pela aula. Também pode comentar por ali, encaminhar perguntas por ali também. Rudi. Quem fala? Tá escutando aí? Meu áudio tá sem? Fala, seu Rogério. Tá. Fala, Rogério. Eu só queria trazer um comentário também, um acréscimo. Ali é o que tu estava falando, né? Aquela parte da submissão. O quão é mal interpretado isso, né? Até numa visão em geral, principalmente na sociedade, né? E também em alguns casos, infelizmente, no próprio meio cristão, né, uma má leitura disso. Mas, de fato, isso só é possível ver, essa experiência como bênção, só é possível ver realmente no casamento, né? Essa bênção da submissão, entendendo que ambos são submissos ao mesmo Senhor, né? E é exatamente um plano, a revelação de um plano de bênção. E tu falou, né, na verticalização desse plano, na verticalização desse assunto.
e é uma forma bem prática de entender exatamente da direção de onde vem, né? Cristo submisso a Deus, o homem submisso a Cristo, a esposa submissa ao marido. Mas isso é realmente como um plano de bênção, né, para essa relação que tem por fim revelar realmente o amor de Cristo, né? Então, é só um adendo nisso, né? É interessante pensar nessa perspectiva, mas só é possível realmente viver dentro desse relacionamento onde Cristo está inserido, né? Ok? Posso voltar? Beto? Posso voltar? Oi? Com certeza, com Tá. certeza. Seguinte, na sequência do que nós vamos ver, principalmente no módulo relacionado com as responsabilidades da mulher, nós vamos destacar e explicar bem o que significa essa submissão que o Rogério destacou agora. Entende? O que significa efetivamente a submissão? É o prazer, assim como a igreja tem prazer em se submeter a Cristo, cabeça, a mulher tem que encontrar esse mesmo prazer em se submeter a uma autoridade produzida, alimentada, organizada por Deus na cabeça do marido. Entendeu? Um homem temente a Deus, que sabe zelar, cuidar da sua esposa, né, da forma como Cristo cuida da igreja, e assim, essa mulher tem prazer em ser uma ajudadora das missões que esse marido tem como chefe e cabeça do lar. Essa compreensão, ela não está presente no mundo aí fora, evidentemente, só tem a compreensão disso que tem o Espírito de Cristo. Né? Então, essa ênfase nós queremos dar no próximo módulo, né, quando falarmos da submissão da mulher. Para que a mulher encontre alegria nessa situação. Mas isso começa lá atrás. Primeiro com a educação dos pais, para a menina que está em casa, que tipo de homem ela tem que buscar para que ela possa ser feliz, possa se submeter, entende? E depois da escolha dela, entende? Né? Conversar com Deus antes de buscar. Né? Eu tenho uma sobrinha que casou há um ano atrás, ela é temente a Deus, e ela disse assim: Senhor, eu não vou procurar ninguém, entende? Eu não quero errar o alvo. Se o senhor não trouxer ele para mim, eu não vou me casar. Eu quero saber exatamente quem o senhor tem separado para mim. E ela traçou o perfil como ela gostaria, que tipo de homem, por dentro e por fora. Não demorou algumas horas, Deus trouxe esse rapaz para ela. Ela disse assim: nossa, mas era isso que eu tinha pedido para Deus. Entende? Casaram, são felizes, maravilhosamente felizes, entende? Porque, posso dizer isso com toda a segurança, né? Porque ela colocou o seu desejo, antes do seu desejo, o desejo de Deus para ela. É isso aí.